Olá, bem-vindos ao Autoralidade Cast. Eu sou a Carol Santin e estou aqui hoje com o Eduardo Vilela. Olá, Carol, que alegria! Nosso primeiro episódio aqui do podcast. Olá, você que nos assiste, aproveite muito aqui todos os episódios. Eu sou Edu Vilela, sou editor de livros há 23 anos, fundei a editora EV Publicações. É, E aqui, qual que é o objetivo desse podcast? Aqui a gente vai falar de livros, de autores, dos bastidores do dia a dia de uma editora. A gente vai falar desse universo maravilhoso que é os livros. E também a gente vai conhecer os autores, né? Porque eu digo que um livro, ele é o filho do autor. Então a gente vai conhecer histórias de sucesso de pessoas e como elas estão transformando esse mundo com a sua atividade profissional e com os seus livros. Edu, você falou que um livro é o filho do autor, e um filho é um legado para o mundo. Então, um livro também é um legado desse conhecimento que os autores, os escritores deixam para o mundo, né? Para a sociedade. Com certeza. O livro ele é filho, por quê? Porque ele traz tudo que uma pessoa aprendeu ao longo da vida, o que ela errou, o que ela acertou. Então, isso é muito especial. Um autor é uma pessoa extremamente generosa, está entregando para o outro essa riqueza do que ela aprendeu. Então, assim, vamos imaginar os livros que são clássicos, os clássicos que estão aí. Tem livros que têm décadas, séculos, tem livros que têm milhares de anos de existência. Então aí, por quê? Porque em algum dia, em algum momento lá atrás, houve um autor, uma autora que se preocupou com as próximas gerações, né? Então, só que, Carol, você ainda não se apresentou e as pessoas estão curiosas. Quem é a Carol Santin? Conta pra gente. Verdade, Edu. Bom, eu sou escritora, sou autora, tenho um livro publicado já e atualmente trabalho no mercado editorial como coordenadora editorial na EV Publicações, que a gente lança muitos livros de desenvolvimento pessoal, negócios, empreendedorismo. A gente tem um catálogo e umas linhas editoriais muito legais. E desde de pequena, né, também tenho essa paixão pelos livros, e aí essa paixão pelos livros foi aos poucos na minha jornada profissional me levando para esse caminho. Chegou uma hora que era trabalhar com livro ou trabalhar com livro. Ai, que legal. Olha, você falou das linhas que nós na EV Publicações trabalhamos. Queria contar também da nossa linha de biografias, livros de família, também de livros de interesse geral, comportamento, viagem, turismo, gastronomia, esportes. Ou seja, a EV Publicações é uma casa que tem por objetivo, né, impactar positivamente a sociedade brasileira com conteúdos, livros de altíssima qualidade. Nós somos uma editora com um sonho grande, assim, somos classificados hoje como uma editora que está numa transição de pequena para média editora e vocês aguardem que logo mais nós vamos estar aí entre as maiores editoras do Brasil. Mas, Carol, vamos conversar sobre o porquê desse nome, né? A Sim. autoralidade. Vamos pensar juntos aqui que esse nome traz, enfim. Quer começar? Edu, autoralidade para mim é tudo aquilo que é único da vivência e das experiências de uma pessoa, né? Então, ainda que a gente possa compartilhar vivências similares e experiências similares, para cada um vai ficar um aprendizado e uma maneira de ver aquilo, né? Então, quando a gente vai transformar aqui nos nossos aprendizados, sejam profissionais, pessoais, ou, por exemplo, como a gente estava falando aqui, eu vou transformar um livro, as minhas vivências de viagens num livro, né? Isso é único, porque só eu vivi aquilo, né? Então, autoralidade para mim é essa coisa especial
que é única, que só quem viveu aquilo tem, ainda que coletivamente a gente partilhe muitas experiências. Legal. Eu quero, Carol, complementar o que você falou, que assim, e dizer para vocês aqui que nos assistem, nessa era que nós estamos da inteligência artificial, primeiro, o livro, ele vai continuar existindo. O livro é uma das tecnologias mais antigas que a humanidade criou, né? Uma das melhores tecnologias de desenvolvimento para você ser uma pessoa melhor, melhora a sua forma de pensar, amplia o seu repertório. E por que que o livro vai continuar? Justamente por conta da autoralidade, né? A autoralidade, ela é o conceito de ser autoral, é aquele livro que é completamente autoral. E o que que significa isso? É o livro que traz a visão de mundo do seu autor, é o livro que traz essas experiências, essa vivência que alguém vem desenvolvendo em alguma área do conhecimento, em alguma área da atuação. Então, a autoralidade, ela carrega essa marca única de um autor, em que hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas que não conhecem um tema, uma área a fundo, muitas vezes não conhecem nada, mas elas, por quaisquer razões, colocaram na cabeça que, não, eu quero fazer um livro desse tema, dessa área, e aí a pessoa vai lá na inteligência artificial e com prompts fala, olha, faça um livro para mim desse tema e tudo mais. Esse livro, ele vai ser um livro sem alma, sem essência, pobre, raso de conteúdo. Por quê? Porque esta pessoa não tem vivência nesse tema, nessa área. Essa pessoa não tem o conhecimento acumulado. Então, assim, a autoralidade é justamente, as pessoas vão continuar lendo um livro por causa da visão única que um autor vai trazer para nós. E esta marca, esta identidade, isto é eterno e isso vai continuar diferenciando pessoas extraordinárias que nos entregam o seu legado através de livros, né? Edu, e uma coisa que tem tudo a ver com autoralidade, que você falou, é autoridade, né? Quando a gente fala de autoralidade, acho que não tem como a gente separar essa outra palavrinha, que é autoridade. Ou seja, para a gente falar de algo, é importante a gente ter conhecimento e não um conhecimento raso sobre aquele assunto, um conhecimento profundo, né? Afinal de contas, aquilo que a gente produz num livro vai impactar muitas pessoas. Então, até como eu falo isso como escritora, escrever é uma responsabilidade muito grande. Né? Escrever, você não sabe até onde aquele livro ou aquelas ideias vão chegar. Então, eu acho que tem muito a ver com autoridade também e muito a ver também com responsabilidade. Com certeza, Carol, acho um ótimo ponto que você traz para nós aqui, porque quem tem experiência num determinado tema, assunto, área, essa pessoa, vamos lembrar, que para ela chegar aonde ela chegou, ela aprendeu muito, ela errou muito, ela viu, ela muitas vezes foi pioneira e desenvolveu, abriu os caminhos necessários para desenvolver a sua expertise, o seu know-how. Então, ao fazer um livro entregando tudo isso que ela viveu e aprendeu até aqui, né? Tem pessoas que desenvolvem modelos, métodos, princípios, né? Isso é um estado bem avançado de prática, de ideias, de reflexão. Então, ao entregar isso num livro, esse livro ele transmite essa autoridade, ele transmite ao leitor, a autoridade está ligada à confiança de quem sabe
entende o que está falando e o leitor rapidamente percebe, é ali no primeiro capítulo do livro, ele já sente, ele já vê, nossa, isso aqui é de alguém que realmente sabe o que está falando, já passou por isso e dá autoridade, porque se a gente pensar em você, leitor, nós todos aqui que somos leitores, quando a gente vai escolher um livro, a gente quer um livro de alguém que já trilhou o caminho que a gente está começando, o caminho que a gente quer, o tema que a gente quer mergulhar, entender, a gente quer ser orientado, guiado, acolhido por quem tem essa autoridade, por quem tem essa vivência, por quem tem esse respaldo, essa credibilidade, né? Então, autoralidade e autoridade são quase que conceitos irmãos ou primos de Sim. primeiro grau, né? Então, assim, eu acho que se você que nos escuta aqui, que nos assiste, tem uma experiência muito grande em determinada área, tema, você tem totais condições de ampliar esta autoridade que você já tem nessa área através do seu livro. Faça isso porque você vai ter um potencial de alcançar milhares de pessoas que vão ler o seu livro. Estamos chegando ao final desse primeiro episódio e eu quero deixar um recadinho e um pedido para vocês. Sigam a gente no Instagram, @autoralidadecast. Qual é o seu recado final, Edu? Então, foi muito legal. Fiquem conosco. Os próximos episódios serão espetaculares. Vamos receber aqui pessoas com vidas extraordinárias, autores que têm mensagens, experiências muito legais, essa autoralidade para trazer para vocês. E por favor, se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, se inscrevam aqui, ativem tudo que vocês puderem, sininho, tudo, tá certo? E aqui a gente então vai trazer pessoas desse universo dos livros, vamos trazer profissionais do universo das editoras também, para você conhecer esse mundo em detalhes.